Olá, pessoal! Eu vim tomar o meu chazinho da tarde e bater um papinho com vocês. E vim falar com vocês sobre a morte, né? Como que a morte se apresentou para mim, né, na minha vida. E talvez você fale assim, nossa, mas que tema mais mórbido, né? Será que esse é o momento da gente estar falando de morte? Com tantas pessoas sofrendo, com tantas pessoas enlutadas, né? Eu acho que esse é o momento mais do que adequado, porque a morte nunca foi tão colocada no nosso cotidiano como agora, né? Nesses últimos 2 anos, aí 1 ano e meio, né? E eu vou falar um pouco para vocês como que a morte se apresentou e como eu acredito que a morte pode se apresentar na nossa vida, né? Eu acho que a morte ela pode se apresentar de 3 maneiras. A primeira maneira é de uma forma inusitada, inesperada, que você não tá nem imaginando que ela que você venha receber uma notícia da perda de um ente querido e aí isso acontece. A outra maneira é a maneira esperada, né? Que é quando você tem um parente ou você mesmo, né? Tá no estado terminal e você foi desenganado ou aquele parente foi desenganado e aquilo você sabe que vai acontecer de alguma maneira, ou quando a gente tem um ente na família que nasce com alguma doença que já se determina, né? Não vai chegar aos 18, não vai chegar aos 13, não vai chegar aos 7, não vai chegar aos 6 meses de vida, né? Então é muito duro, né? Mas você tem assim uma esperança de que vai aparecer uma cura e que você vai conseguir trabalhar com aquilo, né? Que vai ocorrer um milagre, milagres acontecem, mas você tem aquela nuvem que tá sempre ali, né? E acho que talvez você é, possa ter uma possibilidade um pouco de se preparar um pouco para isso. E existe a outra maneira que é assim, é esperada, você sabe que ela vai chegar daqui a um tempo, mas só que você não estava esperando para aquele momento, né? E eu passei por todas essas fases, assim, então eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as pessoas que eu perdi nesse período. Então, a primeira vez, assim, que a morte se apresentou para mim, eu tinha 14 anos de idade e foi com meu tio, né? Eu tinha um tio de 21 anos que era muito presente na vida de todos os primos. Eu tive uma infância maravilhosa junto com os primos, brincando, me divertindo, e esse tio foi muito presente. Só que esse tio ele nasceu com um problema no rim, no coração, ele precisava de transplante, ele conseguiu um transplante de coração, mas ele não conseguiu um transplante de rim. E por que que a morte apareceu duplamente, inusitada duplamente na minha vida quando eu tinha esses 14 anos? E me marcou muito, me marcou até fisicamente, porque eu tive uma revolta quando eu fiquei sabendo, né? Acho que é nesse punho aqui que eu tenho uma cicatriz aqui, ó. E eu dei um murro quando eu fiquei sabendo numa parede de vidro e o vidro perfurou, né? Meu punho me machucou. Eu tinha 14 anos de idade, né? E eu tinha um tio, né, que era cunhado desse tio de 21 anos, que foi trabalhar. E à noite ele é vigia noturno. E no outro dia nós recebemos uma ligação, minha tia recebeu uma ligação, que meu tio tinha caído misteriosamente de cima do telhado do prédio. Não sabe se empurrou, até hoje não sabe o que foi que aconteceu. E que ele estava com morte cerebral, né? Na verdade, depois deu a morte cerebral, ele foi internado, ficou em coma, induzido e depois deu a morte cerebral. Quando esse meu tio recebeu essa notícia, eu lembro que nós estávamos todos juntos na sala assistindo Super Cine, que passava super tarde. Estava passando um filme chamado Piranhas 2, um filme de terror, né? E a gente ficava tudo ali em volta do meu tio e tal, naquelas cenas que pra gente era uma coisa assim, aterrorizante, né? E meu tio recebeu essa notícia que o cunhado dele, né? Uma pessoa que ele era muito próximo, nós éramos todos muito, muito próximos, né? Com esse meu tio que sofreu esse acidente, com esse meu tio que tinha esse problema cardíaco e do rim, e ele simplesmente recebeu essa notícia que meu tio tinha recebido a morte cerebral. O que que acontece? Esse meu tio, ele já estava na luta, não estava conseguindo achar
o doador de rim, né, para fazer o transplante. E ele sofria bastante, porque eu tinha que fazer hemodiálise 3 vezes por semana e tudo mais. Ele é, era adolescente, tinha uma vida assim limitada entre aspas, né? Porque assim, ele me levou para sair, me levou para conhecer as músicas de rock, 14 bis, o Terço, Raul Seixas, enfim, assim. Então ele, apesar das limitações dele, ele usava uma sonda constantemente. Ele participava muito da vida dos primos, dos sobrinhos, né? E isso era uma coisa muito boa. Mais uma coisa que me marcou muito foi que no dia que meu tio recebeu essa notícia, nós estávamos todos na sala assistindo esse filme, ele deu um murro no sofá e falou assim para Deus: Que Deus, que Deus que você é, que você está levando um pai de família. Isso não tá certo. O que eu vou falar para você agora é o seguinte: eu tô aqui já sofrendo, eu não tenho jeito mesmo, eu vou morrer mais cedo ou mais tarde, porque eu não vou conseguir esse doador. Então você deixa o meu cunhado vivo e você me leva no lugar dele. E aquilo foi uma coisa muito forte para mim, impactante. E aí o que que aconteceu? No outro dia, já na madrugada daquele dia, ele começou a passar muito mal e ele foi internado e ele faleceu. E o meu tio, que estava com morte cerebral, né, que os médicos diziam que ia ter que desligar os aparelhos e tal, acabou falecendo, assim, oficialmente 2 dias ou um dia depois do meu tio, né. Então, o que que ficou para mim disso? Ficou assim, que Deus não barganha, né. A gente não entende os mistérios, né? Depois a gente descobriu que meu tio tinha parado de fazer hemodiálise, ele falava que ia pro hospital fazer hemodiálise e não fazia, porque ele estava cansado e tal, já estava meio que desistindo daquilo, que era um sofrimento muito grande, mas aquilo ficou muito forte na minha vida, assim. Depois eu tive uma outra questão que me marcou muito também com 18 anos. A gente tinha um colega de classe, um menino com um futuro maravilhoso, chamava Rogério, Rogério Nóbrega da Luz. Eu nunca esqueço o sobrenome desse rapaz. Um rapaz assim sensacional, sabe? Uma cabeça, culto, maravilhoso. Super, super tranquilo, assim, super responsável. E ele foi viajar para uma cidade de Olímpia aos 18 anos de idade com ele e mais 3 amigos em 2 carros, estavam, acho que cada 2 pessoas num carro. E eu acho que eles foram passar um caminhão no meio da estrada e os 2 carros foram pegos pelo caminhão e eles morreram, né? E eu perdi esse amigo aos 18 anos de idade. Aquilo é uma coisa que também ficou bem marcante para mim. Eu lembro que eu chorava muito, eu tava começando assim a entender um pouco mais da vida, né? E eu lembro que eu tive um sonho com ele, e ele na escola, a gente estava se encontrando na escola, no corredor da escola, e eu fiquei super feliz, e eu falei, eu vou chamar a Cláudia, né, que é uma amiga, até se Claudinha, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo para você, uma amiga minha até hoje, da época do colégio, né? E eu vou contar pra Cláudia, porque ela tá chorando muito, ela tá sentindo sua falta, e você tá aqui e tal. E ele falou, não, mas você não tá entendendo, só você pode me ver. Eu vim aqui para pedir para você parar de chorar e para você tocar sua vida, porque isso não vai fazer bem nem para mim nem para você. E aí ele desapareceu, né? E eu nunca mais sonhei com ele. Depois eu tive o falecimento da minha avó, né? Aí eu já era casada, já tinha na faixa de uns 27 anos mais ou menos. E engraçado que olha como a gente tem uma crença, né? Que na minha cabeça aquilo não foi tão chocante, porque para mim assim ela tinha cumprido a missão dela, porque ela casou, teve filho, teve netos, os netos já estavam casando, então era normal, né? Então, você vê como que é limitante isso, né, da gente ver, né? É normal da vida, né? Mas ela era super nova, acho que ela tinha uns 63 anos. Hoje eu vejo que ela era uma criança ainda, né? É, eu sentia muito ainda para poder viver. Ela tem uma irmã hoje que já deve estar com uns 80 e pouco e tá aí super bem, sabe?
tenha, sim, o Alzheimer e tudo mais, mas tá super bem fisicamente, de saúde, convive com a família e tudo mais. Então, pra você ver como que a gente tem essas crenças, né? Não tô falando que todo mundo, eu tô falando assim, o que era pra mim, né? Como que eu lidei com isso. Aí depois teve a morte do meu avô, que foi que ele teve câncer de pâncreas, que foi um baque, assim, pra mim, mas também uma coisa, assim, mais natural nesse sentido. Mas depois eu tive a morte também de um tio, né? Que foi. Era um tio solteiro, um tio que eu gostava, a gente já não tinha mais aquela coisa de família de conviver tanto, mas teve uma coisa que minha mãe me contou, minha mãe acompanhou ele até o final da vida, assim, nos últimos dias ele teve câncer de pâncreas também, assim como o meu avô, o pai dele. E minha mãe disse que ele morreu nos braços dela. E ele, assim, eu acho que ele era ateu, assim, sabe? Não tinha nenhuma religião. E a minha mãe passou por diversas religiões, como eu também passei por diversas religiões. Mas ela estava mais, assim, na espírita nos últimos anos de vida, né? E ela perguntou assim lá, a minha mãe contou que ele perguntou assim para ela, Laílce, como que vai ser agora? Né? Porque eu sinto que eu vou morrer. Como que vai ser, né? E aí a minha mãe contou para ele dentro daquilo que ela acreditava, né? Que meus avós iam recebê-los, né? Que ele ia para um lugar onde ele ia restabelecer a saúde dele, porque ela acredita naquela filosofia do nosso lar e tudo mais. Depois, eu tive 4 meses depois do falecimento do meu tio, eu tive a morte da minha mãe. E isso foi muito chocante para mim. Porque eu tava no trabalho, eu recebi uma ligação do meu irmão, a mãe não tá passando bem. O diretor que trabalhava comigo fez a gentileza de me levar prontamente pro hospital. E eu cheguei lá, fiquei com a minha mãe. Eu lembro que tinha uma senhora do lado da minha mãe passando muito mal, né? Não tava muito legal e tal. Mas depois ela deu uma melhorada, a filha dela deu uma saída e nessa saída ela teve um derrame, assim, ali na minha frente. E depois ela saiu, aí a médica chegou, eu tava sozinha com a minha mãe, aí eu comecei a chorar, tava chorando, a médica falou, mas por que você tá chorando, né? Eu falei, e aí eu respondi pra mim, só na minha cabeça, eu falei, nossa, eu tô chorando porque graças a Deus minha mãe só tá aqui reclamando de uma grande dor de cabeça, minha mãe não tá aqui reclamando, não tá aqui porque ela tá passando uma situação ruim, né, assim, de nada que fosse grave, né? Aí nisso, só que minha mãe já tinha, 10 anos atrás, já tinha tido problema cardíaco, já tinha tido derrame, né? Aí quando passou esse tempo, eu dei uma saidinha para comer alguma coisa. Quando eu voltei, meu irmão já estava lá. Aí depois chegou meu pai, aí eles iam dar alta para minha mãe falou que estava com dor de cabeça muito forte, mas já tinham feito tomografia, já tinham visto lá um derrame, mas era a cicatriz do derrame antigo dela. Falou, é melhor ela ficar aqui, porque amanhã de manhã vai vir um neuro, e aí ela já aproveita, eu vou segurar ela, porque daí o neuro já vê, já conversa com ela. E assim eu fui para casa e 4 horas da manhã eu escutei que minha mãe tinha sofrido, né, essa questão da morte, de ter morrido. Então isso é uma coisa que assim, foi bem dolorido para mim de ver assim, de entender a morte da minha mãe, assim, foi bem triste assim de ver a morte da minha mãe. E, e aí teve toda uma preocupação no outro dia, porque ela queria ser enterrada com roupa branca, e eu queria achar aquela roupa branca. E dias atrás, assim, uns meses atrás, ela tinha conversado sobre isso, como ela queria ser enterrada e tal, né? E eu lembro que eu tive uma discussão com meu pai, porque da forma que meu pai via a morte era muito diferente da minha, né? E hoje eu percebo que não existe essa coisa assim de certo ou de errado, na verdade, sabe? Cada um lida com a morte do jeito que entende ela, né? Que ela chega. Aí depois disso, a que eu tive mais recente foi a morte da pessoa que eu fui casada, né? Durante 22 anos. E que também chegou assim. Era uma pessoa que tinha bastante problemas de saúde, mas que a gente tinha tratado, tinha recorrido assim aos médicos, tinha tomado todas as providências,
E essa pessoa, ela tava assim, essa pessoa que foi meu companheiro, né, que foi meu marido durante 22 anos, ela tava projetando uma vida nova, a gente tava começando uma vida nova, né, assim, nos sonhos, porque trabalhou a vida inteira, fez tudo aquilo para dar o bem-estar da família, e naquele momento ele tava olhando para si. E ele ia fazer um show, né, e ele morreu 3 dias antes desse show, inclusive ele foi enterrado com a roupa do show. Então, a morte ela se apresentou para mim em todos esses aspectos, né? O inesperado, que foi a morte desse colega meu. O esperado, mas o esperado que não era para aquele momento, que a gente sabia que o meu tio tinha poucas possibilidades, né? Mas a gente tinha aquela esperança. A questão da minha mãe, né? Que assim, ela foi internada com uma dor de cabeça e não saiu com vida do lugar. A minha avó e meu avô, que eu achei que era o curso normal da vida. E essa questão do meu marido, que eu vivi, né? Que eu falei, puxa vida, mas sabia que era uma pessoa que já tinha os seus 68 anos de idade quando faleceu, não era uma pessoa assim, um garoto, né, de 30, 40 anos de idade, que tinha bastante problemas de saúde, mas que a gente estava projetando, e ele estava projetando vida, né? Vida, sonhos, né? Tinha acabado de montar um blog, um canal do YouTube, cantava música, um canal do YouTube, enfim, planos de começar a se apresentar nas pousadas, então fazer tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer. E a vida veio assim e cortou aquilo de uma hora para outra, né? Então eu tô compartilhando isso com vocês porque é a única coisa, apesar de ser um assunto tão delicado da gente falar e parecer ser tão mórbido a gente falar sobre esses assuntos, e talvez até deselegante nesse momento que tem tanta gente sofrendo, mas a gente precisa falar dela. Porque ela tá aí, ela vai aparecer e a gente tem que aprender a lidar com ela, né? E se preparar, né? Se preparar para as consequências, se preparar com plano B, se preparar emocionalmente, se preparar de como a gente vai viver a vida se um companheiro de uma vida inteira partir, como a gente vai viver a vida se a gente é super grudada no nosso pai, na nossa mãe, no nosso filho, né? E se essa pessoa vier a faltar, como vai ser, né? Eu conheço pessoas que dedicaram a vida para cuidar dos pais, né? E se esses pais partiram, como vai ser? Você sabe como vai ser? Você já se imaginou assim, sem a pessoa? Então, por mais delicado que esse assunto deva ser, né, e né, por mais sensível que esse assunto é, eu convido você a parar um pouquinho para pensar e se isso é algo que te incomoda, de repente buscar a ajuda de um profissional para falar sobre isso, para parar para pensar como seria a tua vida financeira sem aquela pessoa que está sempre que é o teu suporte. Como seria a tua vida emocional sem aquela pessoa que é o seu suporte, né? Então, fica aqui o meu convite para que a gente possa falar de uma forma mais descomplicada sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Eu espero daqui para frente fazer mais podcasts e fazer vídeos aí que a gente possa debater mais esse assunto, tá bom? Se vocês puderem deixar no comentário se vocês já pararam para pensar nesse assunto, né? Seja se isso vier acontecer na vida de vocês ou do ente querido. E se inscrevam no canal para que a gente possa refletir mais sobre esse assunto, tá bom? Um abraço para todos, fraterno, até mais.